Sabe por que que o surdo eles não conseguem entender o português sinalizado? Sabe por que quando você pega uma frase no português e passa ela para a língua de sinais ou sinaliza sem seguir a estrutura gramatical da própria língua de sinais, os surdos não entendem? Nesse vídeo vou mostrar para você por que que isso acontece. Vamos ver também como é que a frase ela deve ficar na língua brasileira de sinais e vamos aprender então com exemplo aqui de algumas frases, como é que nós vamos pegar uma frase que está no português e passar ela para a língua de sinais. Então fique comigo, vamos aprender juntos. Então vamos lá, vamos ver então, né, como é que fica a estrutura aí gramatical na hora aí de formar as frases, né? Então, se uma frase está no português, talvez quando a gente está aprendendo Libras, a nossa tendência é passar lá sinal, palavra, do jeito que está no português, né? Mas isso não é Libras, isso é apenas um português finalizado, e a gente sabe que na maioria das vezes o surdo ele não vai entender. Então, como eu disse, nós vamos então entender isso agora, né? Como é que a frase ela fica na língua de sinais. Como é que é a estrutura das frases em Libras. Vamos pegar aqui um exemplo de algumas frases, né? Duas frases curtas de apenas 3 palavras e também vamos exemplificar se a frase ela for bem maior, né? Se a frase ela for maior, como é que ela fica então, né? Como entender a estrutura da Libras então nesse caso. Então vamos lá, uma frase que a gente vai ver aqui, uma frase bem pequena, que é, por exemplo, essa frase aqui, ó. A cobra subiu na árvore. Então é uma frase apenas com 3 palavras, né? A cobra subiu na árvore. Então essa é a estrutura dela no português. Bom, mas se nós fizermos dessa forma, o surdo, na maioria das vezes, eles não vão entender. Então como é que essa frase ela ficaria na língua de sinais? Veja aí. Viu aí? Então na língua de sinais a frase ela ficaria desse jeito, né? Então viria primeiro o sinal de árvore e depois então o sinal de cobra e aí o classificador então da cobra ela subir na árvore. Então faria o sinal de árvore, que é esse aqui, né? Você já deve conhecer esse sinal. E aí então o sinal de cobra, que seria esse aqui, mas aí você vai fazer o classificador da cobra, ela vem andando e aqui então ela é o movimento dela subindo na árvore, né? Então na língua de sinais tem que ser feito desse jeito aí. Ah, mas por quê? Se eu fizer na estrutura do português, por que o surdo não vai entender? O surdo, para ele tudo é visual, né? Nós temos o retorno auditivo, nós falamos, nós ouvimos, mas o surdo não, tudo dele é visual. Então, à medida que nós vamos sinalizando, o surdo, assim no seu cérebro, ele vai formando ali um cenário. Na verdade é como se fosse um fio que fosse passando ali, né? Na sua mente, ela vai formando assim aquelas imagens. Então tudo para ele é visual. À medida que nós sinalizamos, ele vai visualizando cada sinal e aí vai formando aquele cenário ali na mente dele. Então vamos imaginar então que nós passássemos para ele, né, no caso dessa frase aqui, um português sinalizado. Então veja só por que ele não iria entender. Então nós ia fazer então o sinal a cobra, não tem A, né? Na Libras não tem isso, né? Então não tem A ou os, essas coisas, não tem na Libras. Então já ia fazer logo cobra, né? A cobra, aí tinha que fazer o classificador da cobra que ela vem andando. Mas então o que acontece? A cobra subiu. Imagina na mente do surdo o que estaria acontecendo aqui. Ele ia, de fato, ele ia visualizar a primeira cena que ele ia ver é uma cobra que está andando, tá? Mas ela está rastejando ali, tudo normal. Mas olha o que começa a acontecer agora. Ele começa a perceber que essa cobra parece que está voando. Não é isso? Na mente dele parece que a cobra ia andando e começou simplesmente a subir, voar. Por quê? Porque não tem nada aqui na frente dele. Então no cenário ele ainda não viu ali uma árvore, porque não foi sinalizado isso. Percebeu como é que na mente dele ele não ia de jeito nenhum entender a frase se ela for colocada na estrutura do português, um português sinalizado? É por isso que primeiro tinha que sinalizar isso aqui, pronto. Aí o surdo visualmente ele já viu no cenário ali uma árvore. Então ali tem uma árvore.
Aí agora, depois que ele viu essa árvore, aí começa a ver, ele vai ver que está vindo uma cobra em direção à árvore, porque a árvore já está aqui, já foi sinalizado. E aí então ele percebe que essa cobra ela começou a subir na árvore, porque a árvore já foi sinalizada e já está aqui. O cenário já foi formado para depois executar a ação ali dentro desse cenário. A cobra subiu na árvore. Percebeu? Então, se fizer na estrutura do português, o surdo não vai entender, porque para ele tudo é visual, né? À medida que sinaliza, ele então vai formando no cérebro dele vai formando então aquele cenário, aquela cena. Quer ver um outro exemplo então, de outra frase também, né? Curta, uma frase curta, esse é o sinal de curto, né? Ou se longo seria aqui, ou assim, né? Então, uma frase ela mais curta também, assim de 3 palavras, poderíamos, por exemplo, usar a frase aqui, ó. O homem caiu da ponte. O homem caiu da ponte. Bom, no português é desse jeito, né? Nós lemos essa frase, nós ouvimos alguém falar assim, o homem caiu da ponte, a gente já entende o que é. Mas se fizermos desse jeito na língua de sinais, o surdo também não vai entender. Vamos colocar aqui como é que ficaria então essa frase na língua de sinais? Veja aí. Percebeu então? Então essa seria a estrutura dessa frase na língua brasileira de sinais. Então primeiro sinalizaríamos a ponte, né? Formaríamos ali o cenário primeiro para depois executar a ação em cima desse cenário. Aí o surdo ele entenderia. Novamente, se nós fôssemos fazer então na ordem do português, veja que confusão que viraria ali no cérebro, né? Na mente ali do surdo. Por exemplo, na ordem do português, eu ia fazer o sinal de homem, o homem caiu, e aí depois apareceria uma ponte. Não faz sentido isso. O surdo ele ia ver um homem, ele imaginar ali um homem, né, caindo, a sequência, a ordem dos acontecimentos não combinaria. O surdo não ia entender por causa disso. Ele vê uma sequência daquilo que está sendo sinalizado. Então ele vê o homem caiu. Pronto, o homem já caiu. E aí depois aparece uma ponte. Então por isso que a sequência tem que ser na estrutura ali da Libras mesmo. Então nós vamos sinalizar primeiro a ponte, formou o cenário, o surdo aí ia ver, né, na mente dele já ia imaginar ali a ponte, porque foi sinalizado. E depois que ele está vendo essa ponte, sinalizaria aqui o homem, e ele percebe que esse homem estava em cima da ponte e caiu. Aí sim ele vai entender. Conseguiu perceber então? Então, nesses exemplos aqui, e em muitos e muitos outros, se a frase ela não for colocada na estrutura da língua de sinais, os surdos, na maioria dos casos, na maioria das vezes, eles não vão entender. Por isso que é muito importante dar atenção a isso. É lógico que existem algumas frases que na estrutura do português ali mesmo, o surdo vai entender, mas na grande maioria precisa seguir essa ordem na língua de sinais. Mas, e se a frase for maior, né? Imagina que a frase não seja só de 3 palavras, seja uma frase mais longa, né? Então, e aí? Como é que ficaria então agora? Aí, né? É algo a pensar, e por isso que eu vou explicar isso aqui também. E vamos pegar como exemplo aqui uma frase bem maior do que essa que nós usamos aqui, né? Do que essas 2 frases que a gente usou. Por exemplo, imagina essa frase aí, ó, no português. O coronavírus chegou no Brasil em março de 2020. Agora complicou, né? A frase é maior. Como é que ficaria então na língua de sinais, né? O coronavírus chegou no Brasil em março de 2020. Vamos observar como é que isso ficaria na língua de sinais? É dessa forma aí, ó. Preste atenção. Viu aí? Então, essa frase, o coronavírus ele chegou no Brasil em março de 2020, ficaria dessa forma aí na língua de sinais, igual você observou. Então, precisa levar em conta o que então? Ah, mas como é que eu vou decidir então qual sinal vem primeiro, qual vem depois? Então, preste atenção. A sequência dos sinais, se a frase for mais longa, não for só de 3 palavras, como as frases anteriores que nós vimos aqui, então a sequência é o seguinte, você vai observar primeiro o advérbio de tempo. A primeira coisa que vem na frase é o tempo da frase.
é quando aquilo aconteceu. O segundo sinal, então, vai prestar atenção na frase, a localização, o lugar onde aconteceu. E aí, você colocando primeiro o advérbio de tempo, depois o advérbio de lugar, aí você vai seguir então a frase como a gente aprendeu aqui. Objeto, sujeito e verbo. Então a sequência fica sendo essa aí. Mas em primeiro lugar tem que ser o tempo da frase. Em segundo lugar, a localização, né? E depois então segue essa sequência. Então as frases na língua de sinais precisam ser desse jeito. Eu não estou dizendo que todas as frases precisam modificar. Algumas frases dá para ficar na própria estrutura do português e o surdo talvez vai entender. Mas o melhor mesmo é colocar logo na estrutura da Libras, porque temos certeza que quando é uma língua de sinais apurada mesmo, né, sem a mistura do português, aí sim a gente sabe que o surdo, a comunidade surda, ela vai entender com muita facilidade a nossa interpretação. Bem, então essa foi a aula de hoje, né? Como é que fica a estrutura gramatical aí nas frases. Espero que você tenha entendido. Se alguma coisa ficou na dúvida ainda, deixa nos comentários, né? Dê ideias aqui também para os próximos vídeos, as próximas aulas. Eu terei prazer em analisar assim, os seus comentários e gravar vídeo de acordo com a sua opinião. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque toda semana nós postamos conteúdo de Libras aqui, para ajudar você que está aprendendo do zero, você aí que já sabe alguma coisa e quer aprimorar suas habilidades. Curta aí também o nosso vídeo, né? Deixa o seu like aí e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender, assim como você, assim como eu, assim como nós estamos aprendendo. Fico por aqui e até a próxima aula.